Tudo bem com você? Tudo bem? Muito bem. Estou com meu pai Tá acamado no bem. interior do estado, mas confiante que ele vai sair dessa. Testou negativo para Covid, estou feliz. O senhor me ouve bem? Quem que está com Covid? Eu não entendi. Não, eu tenho um familiar, o meu pai, que está internado, mas está se recuperando, estou feliz. Está lá em Paraíba do Sul, na região sul fluminense. E Ah, testou negativo para Covid, graças a Deus. ah, que bom. Espero as melhoras dele, viu? Muito Espero as obrigado. melhoras. Muito Tá obrigado. bem? Podemos começar a falar, presidente? Tudo bem. Podemos conversar. Às suas ordens, Jean. Presidente, primeiro eu quero agradecê-lo muito pela deferência, pela sua equipe, a maneira com que me tratou. A gente tinha a falsa ilusão que conversar com o presidente da República fosse algo mais inacessível para um acadêmico, para um interessado nas coisas do direito constitucional. E eu fico muito feliz por esse acesso rápido, gentil. E isso não deveria, mas para mim foi uma surpresa. Então, muito obrigado. É uma satisfação mesmo, na condição de estudante de direito, de estudioso de direito, professor de direito há 20 anos, conversar com o senhor. Ok? É que eu sou mais acadêmico do que presidente da República. O senhor, quando preenche a ficha do hotel, se identifica como professor ou como presidente da República? Como professor. É mais honroso, viu, Ian? Você já sabe disso. Distingue, né? Está me ouvindo? Estou ouvindo o senhor bem, muito bem. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. É verdade. Espero que o senhor me ouça bem. Eu encontro muito. Pois então. Então tá bem. Vamos conversando. Você está fazendo uma tese, um trabalho? Como é que é? Eu estou fazendo meu doutoramento lá em Burgos, próximo a Salamanca. Sei. Esteve recentemente. Estou fazendo um doutorado em ciência política, mas Eu sou estive professor. recentemente em Salamanca. A universidade mais antiga da Espanha, Sei. junto com Santiago de Compostela. Como é que o senhor está enfrentando esses tempos de Covid, presidente? Muito recolhido? Como é que está? Você sabe que tomando as cautelas necessárias, né? Mas hoje, por exemplo, eu vim aqui ao escritório, né? Por pouco tempo, mas dei uma saidinha. Mas estou tomando todas as cautelas. É importante. Presidente, eu sou um atento observador das suas manifestações, das suas entrevistas, e o senhor é muito consultado. E eu acho isso importante e vejo com atenção. Mas quase sempre eu penso que fazem uma pergunta ao senhor, quando pedem um juízo sobre a democracia brasileira, que eu penso ser uma discussão um pouco vazia. Se nós temos o risco de um golpe. Eu acredito que o risco daquele golpe, como nós conhecemos, ele não exista mais. Viu, Ian? Oi, sim, senhor. Alô? Está me ouvindo? Cortou um pouco o que você dizia, viu? Agora estou ouvindo novamente. Tá. O senhor... Agora estou ouvindo. Que bom, que bom. Agora vai dar certo. Geralmente, se pergunta muito hoje em dia sobre a possibilidade de um golpe. A meu juízo, acho que nós estamos nos assustando com a assombração errada. Eu penso assim. Até o comércio exterior hoje em dia, boa parte dos tratados que nós temos, tem a cláusula de democracia, etc. E um golpe naquele formato que nós conhecemos condenaria um país ao isolacionismo. Exceto os países lá muçulmanos, etc., que tem uma outra realidade. Mas eu me preocupo igualmente com a democracia brasileira numa outra perspectiva. Aliás, o meu doutorado tem como interesse inicial a saúde da democracia brasileira. A saúde da democracia brasileira, são 2 livros que provavelmente o senhor não leu, já deve ter lido, mas se não leu, eu envio de presente ao senhor Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky. Teve no Brasil recentemente, do Daniel Ziblatt, são dos Estados Unidos, são norte-americanos, e Como Morre a Democracia, do David Russman. Curiosamente, eles têm um nome muito parecidos, os livros. Esse eu li. Como Morre a Democracia, eu já li. Excelente, né, presidente? Excelente. Muito bom. Ainda que seja voltado para o constitucionalismo norte-americano e do hemisfério norte. Eu não vejo mais aquele golpe como nós conhecemos no Brasil, que tem uma data marcada no calendário, que no meu projeto, que mandei lá para Burgos, eu escrevi que o boot, o tanque de guerra, ele nos mostra o dia que o calendário vira. Assim como em 37, no dia 10 de novembro de 37, nós tivemos, em 64, etc. Hoje, o golpe, ele poderia ser substituído, é uma preocupação, não é uma certeza, é uma indagação,
por isso que eu digo que a gente pode estar se assustando com a assombração errada, pela própria sociedade civil. Porque eu acho que o brasileiro ele é muito apegado ao edifício político, e em boa parte dos nossos intelectuais, eu vejo isso na academia, presidente. Boa parte dos nossos intelectuais, as instituições elas estão funcionando, elas estão operosas, e eu concordo com isso. Elas exercem entre si tensão, isso é salutar, mas eu não sei se essa funcionalidade e essa operosidade não está funcionando hoje em dia, em parte, eu não seria caótico nesse sentido, no sentido de nós perdermos a efetividade da nossa democracia em algumas abordagens. Então, a democracia ela pode deixar a sua funcionalidade sem que a população perceba. E isso, presidente, eu acho que é até um pouco mais assustador essa hipótese. As democracias vão perdendo, de uma certa maneira, vão desidratando. Esse é meu interesse. É a minha pergunta original de doutorado. E eu queria que o senhor repercutisse esse meu olhar, se o senhor vê se isso tem algum tipo de parâmetro pelo que o senhor estuda, pelo que o senhor divide aí nas suas opiniões e pela sua observação. O senhor é um observador e um protagonista da política brasileira. Muito bom. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que nós temos uma Constituição, vou dizer uma obviedade, extremamente democrática e participativa. Você sabe que você está estudando isso e sabe que as expressões Estado democrático e Estado de Direito, na ciência política, são mais ou menos equivalentes. Pois muito bem, quando nós saímos de um sistema autoritário e centralizador, nós fizemos questão, foi até o meu primeiro mandato como deputado federal, foi na Constituinte, nós fizemos questão de enfatizar a democracia, dizendo não apenas que o Brasil é um Estado democrático, mas é um Estado democrático de direito. Primeiro ponto, esta ênfase que se deu à história da democracia. E, ao mesmo tempo, muito alicerçada na ideia da paz, não apenas na paz interna, como na paz internacional. Você pega o preâmbulo da Constituição brasileira, e preâmbulo vem de pré-ambulare, né? Antes de caminhar, ou seja, antes de entrar no texto constitucional. E lá você verifica 2 vezes a palavra paz e pacificação, logo no preâmbulo. E quando você vai ao texto constitucional, você verifica dispositivos tais como aquele que diz, olha aqui, não pode haver preconceito de raça, cor, credo, religião, etc. Né? Ou seja, unam-se todos, pacifiquem-se todos. Isso no plano interno, só para dar um exemplo. No plano internacional, você percebe que na Constituição, quando se fala nos artefatos nucleares, eles só podem ser utilizados para fins pacíficos, nunca para fins bélicos. Portanto, é mais uma mensagem de paz no cenário internacional. Além do que, no caso particular aqui das nações latino-americanas, você tem a ideia, isto ainda no plano internacional, um artigo constitucional, o artigo 4º, se não me engano, dizendo que o Brasil se esforçará sempre para constituir uma aliança latino-americana de nações. E toda a nossa relação no plano internacional é uma relação que a Constituição determina que seja guiada pela ideia da paz, pela pacificação. Este é o primeiro ponto que eu quero sentar. O segundo ponto é que nós, na nossa Constituição, nós fomos capazes de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais, além do que, sem dúvida alguma, fizemos um grande elenco dos chamados direitos individuais. Só para exemplificar, eu vou chegar onde você quer, mais adiante. Mas, para exemplificar, eu digo a você que nós, por exemplo, a propriedade, embora condicionada ao bem-estar social, com fruto dessas políticas liberais, é que o Brasil vem caminhando fortemente nas concessões e até nas privatizações que vêm sendo feitas. De outro lado, sob o aspecto social, você tem um capítulo extenso sobre os chamados direitos sociais. E no plano executório, você tem medidas governamentais que foram tomadas. Você pega o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, são medidas de natureza social. Por outro lado, como nós estou dando breves exemplos, né? Mas, de outro lado, como nós saímos de um Estado autoritário, nós caprichamos nos chamados direitos individuais.
Você vê que são 78 incisos no artigo 5º, referentes aos direitos individuais, além do que o parágrafo 1º ainda diz que os tratados de direitos humanos aprovados no Brasil serão incorporados como direitos também individuais, de fora a parte outros princípios que possam ser extraídos do próprio sistema constitucional. Então, por que é que eu digo isso? Para dizer, chegar ao ponto que você indaga, né? Se nós podemos ter a possibilidade de uma, digamos assim, de uma degradação ou de uma destruição da democracia no país, quem sabe até chegando a um golpe. Ora, eu tenho dito com frequência que as instituições brasileiras estão funcionando muito adequadamente. Você verifique, eu vou dar um exemplo concreto, muito recentemente, quando o ex-ministro da Justiça chamou a imprensa para dizer que deixava o governo, no fim da tarde, o presidente foi também, naquele gesto cinematográfico, também dizer que era tudo falso, o que o ministro da Justiça dizia. Então, houve inverdade de alguém. Eu tenho dito isso com muita frequência. Ora bem, o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, o Procurador-Geral da República pediu a abertura de um inquérito sobre este tema, que foi distribuído, como você sabe, ao ministro Celso de Mello. E o ministro Celso de Mello tomou todas as providências, está tomando as providências referentes a esse inquérito. Com isso, eu quero significar que as instituições estão funcionando, ou seja, não há uma distância entre aquilo que no direito constitucional se chama de Constituição formal e Constituição real. A Constituição formal, aquela que está escrita no texto legal. A Constituição real é aquilo que se passa efetivamente na vida do Estado. Onde é que há, digamos assim, uma preocupação em relação a critérios democráticos? É curioso, viu, Ian, que é precisamente na área referente aos direitos individuais, porque há grupos, digamos, até de membros do Judiciário, do Ministério Público, não é? Que, na verdade, não levam muito em conta os direitos fundamentais esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. O princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio da imparcialidade judicial, e até eu faço um corte aqui para dizer que nesta questão das notícias falsas, fake news, que o ministro Alexandre de Moraes está levando adiante, eu tenho pregado com muita frequência que ele tem o direito, o Supremo tinha o direito de abrir o inquérito, está previsto no regimento interno do Supremo, o condutor é um dos magistrados, um dos ministros, mas ele não pode votar, porque ele, na verdade, está conduzindo a investigação, portanto, não pode votar, sob pena de violar o princípio da imparcialidade. Imparcialidade significa in parte, quer dizer, não parte interessada no litígio. Esta é uma das âncoras do Estado democrático, porque você tem um direito de ser violado, você sabe que pode ir a um órgão determinado, no particular, o judiciário, com alguém que não é parte interessada no litígio, nem a favor nem contra, e vai aplicar o direito. Então, daí porque, penso eu, o Alexandre de Moraes não deve votar, como não está, aliás, votando. Houve uma primeira votação sobre o prosseguimento ou não do inquérito e ele declarou-se impedido, porque estava conduzindo aquele inquérito. Por que é que eu digo isso? Para dizer a você que, por enquanto, as instituições estão funcionando. Agora, há um litígio muito grande entre, muitas vezes, o executivo, o judiciário e, eventualmente, o legislativo. Portanto, há uma espécie de desarmonia. Ora bem, para nós que somos cultores do direito constitucional, e para minha cabeça, que leva muito em conta a regra fundante do texto constitucional, que é aquela que diz quem é o dono do poder, né? O dono do poder é o povo, está escrito lá. Toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque a soberania popular, quando manifestou-se em 5 de outubro de 1988, estabeleceu a independência e a harmonia entre os poderes, né? Ao fundamento de que as autoridades que lá estão não são autoridades por conta própria, são autoridades constituídas, né? A única autoridade existente no país é o povo. É isso que diz a Constituição. Os demais são constituídos pelo povo, não é? Então, estou contando tudo isso para dizer o quê? Nós temos instituições funcionando no nosso país e funcionando regularmente. Há esses conflitos
mas conflitos que vão sendo, pouco a pouco, superados. Você sabe que há poucos dias, eu até, confesso a você, há tempos atrás, eu tomei a liberdade de ligar para o presidente Bolsonaro e sugerir duas coisas a ele. Uma que, no caso da pandemia, que ele decretasse um isolamento social, de fora a parte das atividades essenciais, por um prazo de 15 dias e fizesse uma revisão a cada 15 dias. Até, dizia eu, para dar uma certa centralização nessa atividade, que isto tranquiliza um pouco o povo, né? Porque as disputas entre o outro exercente do poder, eu sempre, no meu livro, eu faço uma distinção entre a divisão orgânica do poder e a divisão territorial do poder. De fora a parte da divisão orgânica, você tem a divisão territorial do poder, de União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, eu disse, você tem que somar todas estas autoridades, inclusive aquelas do poder legislativo, para o combate à pandemia. Depois você leva em conta a questão da economia. Não é? E, ao mesmo tempo, penso eu, não se deve a todo momento estar falando naquele cercadinho lá no Palácio da Alvorada, porque a palavra do presidente da República é sempre uma palavra muito forte. Ela faz a pauta do país. Então, é perigoso. E dei até o meu exemplo. No meu caso, eu tinha oposição, e oposição feroz ao meu governo. Oposição não só política, como oposição processual de um ex-procurador-geral que queria me derrubar de qualquer maneira, com auxílio até de uma grande rede de televisão. Fizeram um esforço estupendo para me derrubar. Não conseguiram. Não conseguiram porque eu resisti, e resisti pautado e invocando sempre o texto constitucional. Não é? Você veja mais um exemplo em que a democracia funciona, porque foi oferecida até uma denúncia, a denúncia foi para o Congresso rejeitou a denúncia, a significar, portanto, que não há atos de força que prevaleçam sobre as instituições. Então, nós vamos agora ao caso do golpe. Como seria possível dar um golpe no país? Quem é que daria esse golpe? Seria o legislativo que apoiaria, o judiciário? Absolutamente não. A única possibilidade de golpe, materialmente possível, e é o que a história revela, é golpe pelas Forças Armadas. Sim. E eu garanto a você que as Forças Armadas não querem, não pensam nisso. Eu convivi muito, ou melhor dizendo, eles conviveram muito comigo durante o meu governo, até me auxiliaram bastante nos chamados episódios da garantia da lei e da ordem nos estados brasileiros, em face da insegurança pública, né? Mas eles não pensam jamais em dar um golpe no país. Ao contrário, o que sempre dizem, e isto vem sendo feito no presente momento, não só por declarações orais, mas por declarações escritas, eles são servos da Constituição e jamais cogitariam de abalar a democracia. É certo, porém, que no estilo do presidente atual, ele é um pouco emotivo e muitas vezes avança um pouco o sinal, e avança o sinal, digo eu, quando vai aqueles protestos, né, aqueles apoios, aquele pessoal que apoia, mas que também, convenhamos, Ian, é um grupo de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3, 5.000 pessoas, num país que tem 211 milhões de habitantes, que vai lá, propõe fechamento do Congresso, propõe fechamento do Supremo, etc., mas que não tem maior repercussão. E, aliás, nesses últimos tempos, eu devo registrar que ele até deixou de fazer aquelas declarações no cercadinho e também não tem comparecido às reuniões de apoio a ele. Nesta última semana, ele não compareceu, a significar, mais uma vez, a solidez da nossa democracia. Então, aliás, no Democracia como Óis Democracias, os autores tentam mostrar que, muitas vezes, é pela via eleitoral que se dá o golpe, né? Ou seja, você acaba elegendo pessoas que, na verdade, desprezam a imprensa de um lado, não levam em conta a oposição, né? Estimulam a violência, né? E que isto caracterizaria uma hipótese de golpe pela via eleitoral. Mas aqui no Brasil, eu acho que não há hipótese desta natureza enquanto as Forças Armadas continuarem a dizer, a salientar, a registrar que não querem saber de coisas dessa natureza, ao contrário, querem cumprir o texto constitucional. Então, essa minha primeira manifestação a você, não sei se você aproveita alguma coisa do que eu disse, mas eu verifico
que não há a menor possibilidade sequer de arranho à democracia, né? Eu acho que nós, de fora a parte, muitas vezes, o descumprimento de certos preceitos referentes aos direitos individuais, eu não vejo como abalar a estrutura constitucional brasileira. Não, a resposta do senhor foi muito substancial e vem no sentido daquilo que eu também faço por inferência. Em relação aos militares, o brasileiro médio, ele tem o militar como se ele fora monolítico, como se o militar não produzisse pensamento. E é um dos melhores centros de produção de pensamento, são as escolas militares. O militar não tem esse desejo, não tem esse arrobo. O militar está inserido num outro contexto e o Brasil tem uma certa dificuldade em passar a página do que aconteceu. Obviamente que nós estamos propondo o esquecimento, mas aquele contexto eu também não vejo ele muito alinhado. Esse golpe que o senhor aventa, de eleições regulares, rígidas, fiscalizadas, acabarem não correspondendo à vontade legítima daquele tecido social, tenha ela qual regras tenha, uma hipótese que se aventa em relação às últimas eleições norte-americanas. Imagine que até a Rússia teria tido algum tipo de interferência através de mensagens subliminares, do fake news, etc. O meu doutorado justamente procurou, presidente, e se isso for uma boa medida, queria até que o senhor comentasse, alinhar 3 democracias, o que me pareceu natural. A brasileira, como uma democracia ainda jovem. A espanhola, por uma questão de afinidade, porque a minha universidade está lá. Ela não tem meia-idade. Ela tem 10, 12 anos a mais do que a nossa, mas ela teve o Pacto de Moncloa, ela tem um caminhar muito mais consistente do que a nossa. E a democracia norte-americana, como mais longeva. E com isso eu ainda consegui 2 pelo preço de 1, porque eu consigo examinar uma sociedade protestante e 2 sociedades católicas, para ver como é que o cidadão se insere, etc. E realmente a preocupação que tem, já passando para o próximo assunto, não é esse golpe nesse formato. Eu acho que o brasileiro se assusta com a assombração errada. Mas a perda de substância e o descrédito, que já é algo ancestral no Brasil, em função de dívidas históricas, em função da pouca educação. O Darcy Ribeiro, que foi colega do senhor de parlamento, eu presumo, o Darcy Ribeiro, foi colega do senhor de parlamento. Darcy Ribeiro. Ele dizia, não estou aqui, estou falando do intelectual, porque eu sou lá do Rio de Janeiro, tem até algumas críticas ao que foi a política de Brizola, etc. Mas o Darcy Ribeiro, como intelectual, era sensacional, e ele falava que no Brasil, um dia perguntaram a ele, acho que ele era senador, quando ele falou que o Senado era melhor do que o paraíso, porque não precisava nem morrer para ir ao Senado. Perguntaram a ele se o Brasil tinha problema de saneamento básico. Ele falou, não tem problema de saneamento básico, tem problema de educação. O Brasil não tem problema de qualidade no voto? Não, o Brasil não tem problema, tem problema de educação. O Brasil tem problema de trânsito. Eu acho que a educação daria à população, mas um processo consistente, né, presidente? Daria à população ferramentas para entender melhor essa sistemática. Porque é aflitivo para o brasileiro assistir o teatro político com os olhos que são passados para o brasileiro médio. Ele não pensa, ele não entende a política como a transformação da sociedade. E a educação não permite entender que as mudanças elas demoram o curso de algumas gerações. O senhor colocou de maneira muito clara que as mudanças estão acontecendo. A nossa economia se liberalizou. Antigamente, para comprar um telefone, deixava no testamento o telefone, transmitia-se um telefone como herança patrimonial. E houve as privatizações. O governo Fernando Henrique estabilizou a nossa economia. O Lula incluiu o pobre no orçamento de uma maneira efetiva. E o senhor fez uma transição de recuperação da economia, a qual eu faço registro. Eu acho que quem tem um pouco de lógica matemática não pode ser contra o teto dos gastos públicos e tudo. Agora, para o cidadão médio, a mudança vem muito lenta face ao fosso de direitos mesmo, ao déficit que o brasileiro tem de direito social. E aí, penso eu, ele confunde o déficit de direito social com a própria aplicação do direito. Quando eu, presidente, o senhor me corrija como professor se eu estiver errado. O brasileiro médio, ele vê o poder judiciário como o poder que deveria promover justiça. E eu me bato muito isso com meus alunos e com colegas. O poder judicial ele tem que ser um mecanismo de estabilidade, não de alteração. O poder judicial não está aí para deixar o rico pobre, nem o pobre rico. Ele está para manter o rico rico e o pobre com as condições de um dia se tornar rico. Os poderes que têm o condão de alterar a justiça social, penso eu, e acho que com uma boa dose de certeza, seria o executivo e o legislativo. Mas nós percebemos, então, o judiciário como um promotor de injustiças, porque a pouca educação do brasileiro médio
E eu sou crítico ao Poder Judiciário, mas eu não quero varejo aqui. A pouca educação do brasileiro, de acesso que ele tem à educação, eu vou terminar de novo falando sobre o Darcy Ribeiro, queria que o senhor repercutisse, por favor, e se estenda na sua análise, que elas são muito valiosas para mim. E eu vou pedir ao senhor, daqui a um ano e meio, fazer uma nova entrevista, se o senhor me conceder, para dar notícia do meu doutoramento e repercutir. Parece que no Brasil, a ignorância, de novo, Darcy Ribeiro, é um projeto de poder, em alguma medida. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, Ian, eu quero dizer a você, aliás, eu dou uma notícia a você, que é a seguinte: você sabe que hoje foi aprovado um projeto de lei que eu mandei para o Congresso Nacional no meu governo, o projeto de saneamento. Na verdade, a privatização da área de saneamento. Foi aprovada no dia de hoje, está sendo muito festejada por muita gente, certo? Eu tenho observado isso. Agora, essa questão você está tocando um ponto essencial, que é a questão da desigualdade social. Nós temos, na verdade, uma pobreza, mais do que pobreza, uma miséria infindável, né? Você disse uma coisa aí importante. Houve um governante, o Lula, por exemplo, ele tornou visível a pobreza, né? Porque é interessante que os pobres no Brasil eram mais ou menos invisíveis pelas classes médias e superiores, né? E não médias, né? As mais ricas. Hoje não, hoje a pobreza é algo muito visível. Como de resto, e aqui eu entro num tema que é a história, eu falo sempre, essa história de velha política e nova política, não existe no Brasil, não é? Porque você mesmo mencionou fatos que eu tenho dito com muita frequência: a estabilidade da moeda por meio do Plano Real, a lei de responsabilidade fiscal, a telefonia que você mencionou aí, né? Hoje você precisa fugir de telefones celulares. Há 30 anos você aguardava 2 anos o número de uma linha telefônica. Não é? Verdade. O teto de gastos públicos, a modernização trabalhista, a queda da inflação, a queda dos juros não podem ser caracterizadas como velha política. Ou seja, falar em velha política e nova política tem um aspecto meramente eleitoreiro. E isto é prejudicial, porque é interessante, nós que somos da área de direito constitucional, nós lidamos com conceitos, e conceitos muito sérios. Quem está, muitas vezes, fazendo política, não é o cultor da ciência política, quem está fazendo política, muitas vezes utiliza meios e modos meramente eleitoreiros. Então, dizer que a velha política não vale nada, que as pessoas que lá estão no legislativo desmerecem a classe política, não é justo constitucionalmente e democraticamente. Porque quem está lá no Congresso, Ian, não chegou levado por uma centelha divina, foi levado por aquele que é dono do poder, levado pelo povo. Então, você tem que trazer, como você disse aí, você tem que trazer o legislativo para governar com o executivo. Porque o executivo tem até essa denominação, porque executa, né, a vontade popular. E a vontade popular é vocalizada pela lei. E quem faz a lei é o legislativo. Então, você tem que ter a ideia conceitual de que o executivo não é o dono do poder. Isto é fruto de um histórico brasileiro que começou lá no Brasil Colônia. No Brasil Colônia, você tinha capitanias hereditárias, depois você tinha governo geral, depois você teve o vice-reino unido a Portugal, depois você teve o Império, que era um Estado unitário, portanto centralizado, depois você teve, desde a Constituição de 91, interessante, Ian, você pega de 91 a 30, nós tínhamos uma Constituição com dizeres democráticos, que foram redigidas, foi redigida por Rui Barbosa, Aristides Lobo, Benjamin Constant, um pessoal que via muito o sistema, com muito entusiasmo, o sistema americano. Não é? Mas nós tivemos crise sobre crise durante esse período de 91 a 30. E aí sim, uma diferença entre a Constituição formal e a Constituição real. Depois você vem num sistema centralizado de 30 a 45. Veja que coisa perversa que é a história constitucional brasileira. Que durou até 45, em 46 restabelece-se a democracia, com dizeres democráticos, com a Constituição de 18 de setembro de 46, mas também mais uma diferença entre a Constituição real e a Constituição formal, porque na vida do Estado eram crise sobre crise até 64. 64, novamente, o espírito popular até muitas vezes exige um certo autoritarismo, uma certa centralização, e veio a centralização de 64, que durou até 88. 88 inaugura-se um novo Estado brasileiro, em 5 de outubro de 88, e, digo eu agora, eu acho que com uma grande coincidência, pela primeira vez nesse histórico constitucional perverso, entre a Constituição real e a Constituição formal.
Hoje, o que acontece na vida do Estado, mais ou menos, é muito pautado pelo texto constitucional. Isso talvez permita que a nossa Constituição, ao invés de durar 30 anos, você até percebe, faço aqui um corte, que a cada 25, 30 anos surgem movimentos querendo um novo Estado, uma nova Constituinte, etc. Quando a Constituinte na verdade, a ruptura com o Estado estabelecido. A Constituinte é a face visível daquilo que será. A Constituição é a face visível daquilo que é. Então, quando você rompe com a Constituição atual, você cria um problema institucional no Estado. Ora bem, esta Constituição, disse eu a você, ela trouxe muitos critérios sociais, ou até diria do socialismo. Vou dizer a você, há normas constitucionais que asseguram o direito à moradia e o direito à alimentação. Eu me recordo, quando isso foi aprovado, e os colegas, né, mas Temer, vem cá, você é da área jurídica, como é que é possível uma norma constitucional que garante direito à alimentação e direito à moradia? Eu disse, olha, esta é uma norma programática, que como programática que é, ela não pode, nenhuma atividade pública do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, pode violar esta programação que o Constituinte estabeleceu. Mas, instintivamente ou não, alguns governantes acabaram adotando Minha Casa Minha Vida, decorrência do texto constitucional que garante o direito à moradia. O Bolsa Família, que visa alimentar as pessoas, é fruto do direito à alimentação. Por que esses dados são importantes que eu estou dando? Para enfrentar exatamente esta questão que você está levantando. O nosso grande problema é a miserabilidade do povo brasileiro, que, lamentavelmente, por mais que você tente combater ao longo do tempo, eu fui vice-presidente, presidente da República 2 anos e meio, o que eu fazia era dar aumentos para o Bolsa Família, acima da inflação, mas eram valores pequenos, não resolve o problema da miserabilidade. Mas hoje eu devo dizer que essa miserabilidade é muito visível. E interessante um fenômeno, este último da pandemia, tornou mais visível ainda as dificuldades daqueles que ou são miseráveis ou vivem ganhando o dia a dia para viver naquele dia. Né? Porque a pandemia fez com que o governo federal tivesse que criar aquele critério de R$600, ou R$1.200 para os vulneráveis e está indo mais adiante, muito possivelmente prorrogando esses prazos de vigência para atender à miserabilidade do povo brasileiro. Então, este é um problema fundamental. Agora, a pergunta é a seguinte, estes que são mais vulneráveis, eles têm condições de uma mobilização geradora, digamos assim, não sei se esta é a sua questão, geradora de um golpe. Muitas vezes o brasileiro é muito entusiasmado com uma figura que, na verdade, causa a sensação de que é o paizão de todos, né? Que é o presidente da República. E esta história de achar que o poder executivo é quem tem poder, tem mais força, vem desse histórico que eu fiz, né? Que começou lá nas capitanias hereditárias. E nós precisamos mudar essa cultura cada vez mais. Não é? E eu acho que estes não têm condições de fazer uma rebelião, digamos assim, de molde a modificar aquilo que está posto nos dias atuais. Então, eu reitero, quem tem condições, eventualmente, de dar um golpe, você sabe que faço aqui um corte, e surgiram até teorias, interpretando o artigo 142 da Constituição Federal, dizendo que os militares, as forças militares, poderiam intervir em um poder para garantir a lei e a ordem. E não é isso que diz a Constituição. Diz que, em função de qualquer pleito dos poderes, podem ser convocadas as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, coisa que eu fiz com muita frequência, mandando militares, a pedido dos governadores, para os estados em face da insegurança pública. Então, eu vou dizer a você, enquanto os militares não acharem que tem que derrubar o poder e colocar outro poder, nada acontece. E eu não vejo, nem agora, nem no futuro, a possibilidade desta ruptura que muitas vezes se anuncia, né? A meu modo de ver, equivocadamente. Eu também não me assusto. A substância da democracia brasileira, sim, é algo que eu tenho temores, mas o senhor coloca de uma maneira muito, muito clara e a observação e o protagonismo do senhor avalizam, né, essa análise. O tempo ainda é curto, são 30 anos. Né? O meu pai, esse que eu falei, que eu estou torcendo pela saúde dele, tem 83 anos. Né? E ele disse que na década de 40 ele ouvia dizer o Brasil é o país do futuro. E essa sensação de que o futuro não chega é que nos deixa aflitos. Né? Nós temos uma pobreza muito grande. Eu moro aqui em Brasília, mas sou do Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, a pobreza tem uma outra configuração, mas é o Brasil todo. A pobreza é muito grande. Presidente, vamos caminhando para o final, mas ainda tem 10 minutos para desfrutar da sabedoria do senhor aí. O tema que perpassa o meu doutorado, em segundo plano, o fio condutor, a saúde da democracia é o interesse que levou a minha aprovação lá em Burgos. Mas é justamente a proximidade da opinião pública com a opinião publicada. E o quanto isso pode ser um lastro de enfraquecimento de uma democracia. Para me colocar intelectualmente para o senhor, no Brasil hoje em dia, para ser intelectual, a pessoa, normalmente, para pegar bem, tem que dizer que é contra a Igreja Católica. Eu, por acaso, sou católico. Que é contra a TV Globo ou que é contra o norte-americano. Mas saindo desse lugar comum, para qualificar essa conversa que nós temos com o senhor, eu absolutamente não tenho nada contra as organizações Globo, sou um telespectador dela, etc. Mas nós temos uma proximidade entre opinião pública e publicada no Brasil que, ao fim, subverte também a democracia. Subverte o juízo do cidadão médio, que já vem de uma ancestral carência histórica de educação transformadora mesmo. E essa questão ela é muito delicada também de ser induzida por alguma política pública, sob pena de reduzir o espaço da democracia, de censura, a concessão pública. A concessão pública deve continuar, que a concessão pública não está lá só para quem aplaude, senão nós teríamos essa mudança. Mas nós vemos hoje em dia no Brasil um alheamento à verdade dos fatos, a verdade dos fatos. E vimos em governos anteriores. Essa é uma questão que fragiliza muito a democracia brasileira, mas, repito, a questão da fake news, eu acredito que marco regulatório, eu sou favorável, e é o que tenho estudado, tem 3 casos, um na Espanha, um na América e um no Brasil, não vou me estender aqui, que não se trata do momento, de etiquetar. Nós tínhamos que ter como uma política de cigarros, por exemplo. Agora já falando da fake news, não da organização macro, da mídia nacional. Os 2 temas estão juntos no meu doutorado. O cigarro, o indivíduo vê lá a propaganda de cigarro, isso dá câncer, etc. Pelo menos que fosse etiquetado. Agora, se não for calúnia, se não for difamação e se não for injúria, não dá para reprimir. E nós podemos avançar a esse ponto. Então, é uma situação muito delicada também. Queria que o senhor me desse um posicionamento, repercutisse essa minha inquietude, se o senhor acha que ela tem alguma profundidade. Olha, pleno acordo com você. Realmente, essa coisa da influência, que é a opinião pública, opinião publicada, gera na opinião pública, é uma verdade. Agora, interessante, eu no meu governo, eu sempre prestigiei a chamada liberdade de imprensa, mas não por causa da imprensa, porque às vezes você fala que é a favor da liberdade de imprensa, parece que é a favor do jornalista ou do dono do veículo de comunicação. Sim. Não é isso. A liberdade de imprensa, Ian, ela é conteúdo de um continente chamado direito à informação. Na verdade, essa liberdade é para informar o povo. E veja que a nossa Constituição é construída nesses termos. O chamado direito de resposta nada mais é do que completar a informação. O sujeito que pleiteia a resposta, ele diz a informação é incorreta. Eu quero completar esta informação. Eu até sou contra essa história de você precisar ir ao judiciário para obter direito à resposta. Rigorosamente deveria ser dado, salvo uma barbaridade qualquer, que o jornal dissesse isso é um absurdo, não há razão, daí sim você faz uma demanda judicial, né? Então, toda a nossa estrutura, ela tem a liberdade de imprensa, volto a dizer, como conteúdo de um continente chamado liberdade de informação. Por isso que eu sempre a sustentei nestes termos, né? E é interessante até ao longo do tempo, viu, Ian? Antes não era assim, há uns 20, 30 anos não era assim. Mas, num dado momento, a imprensa mesmo começou a colocar o outro lado, e daí tenta ouvir o outro lado daquilo que está sendo noticiado. Este é o direito à informação. Agora, realmente, o que eu percebo muitas vezes, veja, a imprensa tem que ter um compromisso com o fato. Ela não tem que turbinar o fato por interesse próprio. E eu vejo muitas vezes, especialmente, não só agora, mas no passado também, que muitas vezes alguns veículos têm um interesse qualquer ferido e passa a agir criticamente, não como expositora do fato, mas como crítica daquilo que está acontecendo. E aí cria um mal-estar extraordinário até para a democracia, porque induvidosamente ela influencia a opinião pública. Você sabe que há poucos dias eu assisti uma série televisiva chamada Condenados pela Mídia. É uma série televisiva americana de 4 ou 5 casos, né? onde eles tentam mostrar que realmente, nesses casos,
muitas vezes a hipótese seria de absolvição, mas a mídia trabalhou tanto que não se deu absolvição. Eu assisti. Né? Então, realmente isto, eu estou de pleníssimo acordo com você. E tem uma parte final da sua... sim, da liberdade de expressão. Isso tem muito a ver, eu tenho falado sobre isso, viu, Ian? Que é o seguinte, como é que você compatibiliza a liberdade de expressão com as chamadas notícias falsas, ou fake news? Né? Eu acho que há uma compatibilização que você registrou aí nas suas palavras, que é o seguinte, uma notícia falsa, ela pode ser, digamos assim, inocente, não causar prejuízo a ninguém. Ou uma notícia falsa pode ser injuriosa, difamante ou caluniante. Nessas hipóteses, você tem, no sistema jurídico, os ilícitos de natureza penal. E daí, sim, por exemplo, se eu fosse dizer o que o nosso ministro Alexandre deve fazer, nesse caso, ele deve examinar os produtores de fake news, produtores ou financiadores que sejam, se eles chegaram ao ponto de injuriar, caluniar ou difamar ou não. Se não chegaram a esse ponto, tem que invocar a liberdade de expressão e tirá-los do inquérito. Se, contudo, chegaram ao ponto de dizer, mas aqui houve injúria, difamação ou calúnia, tem que manter o inquérito nesses termos. Né? Ou seja, eu quero significar que o sistema jurídico tem solução para este fato. Porque o que se discute muito aqui hoje é se isto não estaria preso, né, a história das fake news, a liberdade de expressão. Oi, caiu aqui um pouco. A liberdade de expressão. Eu acho que são compatíveis a liberdade de expressão, né, com as eventuais notícias falsas, desde que, estou sendo repetitivo, não injuriem, não difamem, não caluniem. Né? Nós temos a reserva legal. Nós temos a reserva legal para isso. Vou fazer a última pergunta para respeitarmos o nosso tempo, para que eu possa, daqui a um ano, entrevistar o senhor e trazer notícias do meu doutoramento. Ok? Eu tô realmente com uma live agora às 6 horas. Tá, a última pergunta que farei ao senhor. Pois não. Eu teria muitas perguntas para fazer, mas é a que eu vou fazer. O Brasil, o senhor é também um amante e um escritor de poesias. O Brasil está mais para a poesia de Carlos Drummond de Andrade, sem métrica, livre, modernista, ou da de Augusto dos Anjos, poeta que está enterrado na cidade da minha mãe, lá em Leopoldina, Minas Gerais, um poeta não menos brilhante, mas que teve a tuberculose como sua musa inspiradora e é pessimista sobre o futuro. Poesias tristes, né? Poesias tristes. O Brasil está mais perto de quê, presidente? Eu acho que mais do Carlos Drummond de Andrade. Aliás, coincidentemente, você sabe que eu estava... Veja o que são as coincidências. Né? Eu estava, nesse momento, na minha sala, pegando um livro das poesias do Carlos Drummond de Andrade, que não tem essa métrica, nada disso, né? E eu, quando me aventurei a fazer uma brincadeira, lancei um livrinho de poesias, também foi sem métrica, muitas vezes sem rima, né? Porque eu acho que o Brasil está mais para Carlos Drummond de Andrade. Não tenho dúvida disso. Eu ainda não li as poesias do senhor. Eu li os elementos da Constituição e li a Constituição Política. Mas eu lerei. Tá ok? Presidente? É uma brincadeira que eu fiz. Sim. Em guardanapos de avião, né? Mas acabei publicando. Sim, mas é bom. Olha, muitas felicidades a você aí no seu doutoramento, viu? Muito obrigado. Quando você obtiver o seu título, me procure novamente para nós conversarmos. Ou quando queira. Presidente, receba meu abraço aí e transmita também a sua equipe, que foi muito gentil comigo. Muito agradecido, muito obrigado. Voltaremos a nos falar.